Obrigado pela atenção de vocês. E desejo é que a mensagem do Senhor possa alcançá-los e que venha a ser uma bênção nesse momento de confinamento. Eu quero falar hoje sobre crise. No momento de crise, o socorro vem do Senhor. Já que o mundo passa por essa crise de coronavírus, eu quero buscar o socorro no Senhor. E esse socorro está na palavra de Deus. Vamos encontrar várias respostas se buscarmos nesse livro sagrado. Eu quero usar um texto como base no livro de Esther, capítulo 4, o versículo de número 14, que diz assim: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Essas foram palavras de Mardoqueu. O que estava ocorrendo? Veja só, a rainha Esté, quando ela entra no cenário bíblico, ela entra no lugar de uma outra rainha chamada Vaste. A rainha Vaste, ela recusou, dá uma história linda ali, uma mensagem bonita, a história da rainha Vaste, uma mulher séria que recusou ser apresentada pelo rei, teve coragem. Foi nesse momento que Assuero destituiu. Ele governava em torno de 120 províncias naquele período. E ele destituiu a rainha Vaste e mandou escolher uma nova rainha. Foi quando Esté foi separada. Esté era uma judia. Ela não mencionou no momento qual sua nacionalidade. E ela era uma judia que foi desprezada, órfã, e foi criada pelo primo, Mardoqueu, do qual ela tinha um respeito tremendo e obedecia muito suas ordens e os seus ensinamentos. Esté tornou-se rainha. Quando ela tornou-se rainha, ela agora continuou com sua amizade com Mardoqueu. Nunca esqueceu o seu primo. Tinha um outro personagem chamado Amã. Era o chanceler de Assuero. Era um homem do qual Assuero deu confiança total. Amã tinha ódio do povo judeu. Amã tinha ódio de Mardoqueu. E Amã, sendo o chanceler, ele tinha autoridade de tomar as decisões. E ele tomou uma decisão de exterminar todos os judeus. Ele tomou a decisão de que todos os judeus deveriam se dobrar, inclusive Mardoqueu. E Mardoqueu não se dobrou diante de Amã. Mardoqueu só se dobraria diante do seu Deus, o Criador dos céus e da terra. Mardoqueu procurou socorro em Esté, pois já havia um decreto de que todos os judeus seriam exterminados. Amã levou o assunto para Assuero, o Assuero entendeu que ele tinha razão e fez o decreto para a destruição de todos os judeus na face da terra. Se nesse momento o coronavírus está matando, olhe, ali todos os judeus seriam exterminados. Seria um assassínio em massa de toda a nação de Israel. Mardoqueu corre para Esté. E ele chama Esté nesse capítulo 4, o versículo 14 que nós lemos, nós vamos ler o 15, o 16 e o 17. E ele diz para Esté, né, Esté, se você não se manifestar, o socorro vai vir de algum lugar. Agora veja o verso 15. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas servas
também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. Que palavras maravilhosas. Quando Mardoqueu fala com Esté, Esté, só tem uma chance, você tem que ir até o rei. Ela estava em torno de 5 anos casada com Assuero nesse período. Só que já tinha 30 dias que o rei não a chamava. E é assim, como funcionava na época? Se uma pessoa entrasse na presença do rei sem ser chamada, morte. Se ele não levantasse o cetro, qualquer um, morte. Não podia ser importunado o rei. E ela diz para Mardoqueu, Mardoqueu, o rei não me chamou. E ele diz, o assunto é urgente, Esté, você tem que ir até o rei. E ela disse, então eu vou. Se perecer, pereci. Se morrer, morri. Esté estava pronta para morrer pela causa, pela obra. Esté estava pronta a morrer pela sua nação. Esté tinha uma vida tranquila. Era a rainha, tinha tudo debaixo do seu poder. Tinha os seus servos. Ela não teria nada do que se preocupar com a nação de Israel. Mas ela não pensava assim. Ela se preocupava assim. Nós devemos nos preocupar com a obra de Deus, o que está acontecendo com os nossos entes queridos missionários, o que eles estão passando neste momento de crise. O que está ocorrendo na cidade onde eles estão? Qual é o socorro médico que eles têm? Muitos estão nas selvas, alguns dos nossos missionários aqui da igreja. Os barcos estão passando e ficando em quarentena. Temos recebido os pedidos de oração. Temos recebido pedidos de oração de vários missionários que estão com dificuldades, alguns na UTI. Missionários que precisam de nossas orações. Pedidos de orações de alguns pastores aqui próximo da gente, que também testaram e deu positivo com esse coronavírus. Estão carentes de nossas orações. E Esté estava preocupada com o momento. A crise não é só deles, a crise é nossa. Todos nós precisamos estar preocupados. É assim que Deus quer seu povo, todo mundo unido, trabalhando com um único propósito. Vamos nos manter firmes, todo mundo junto. Vamos esquecer viés político. Vamos esquecer os que estão usando a crise da saúde como palanque político. Vamos nos unir como crentes em Cristo Jesus. Vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos tomar uma decisão certa e séria. Esté tomou uma decisão sábia, certa e bíblica. Sabe qual foi a decisão que Esté tomou? Oração. Esté foi orar. Ela poderia morrer chegando na presença do rei. E ela falou com Mardoqueu, Mardoqueu, vamos orar 3 dias. Vamos conversar com Deus 3 dias. E assim ela o fez. Antes de tomada da sua decisão, ela foi orar. Como é maravilhoso quando o crente toma a decisão debaixo de oração. Como é maravilhoso quando o crente está unido em oração. Quando o crente está preocupado em orar pelo outro irmão. Orar pela crise que envolve o Brasil inteiro e o mundo. Como é maravilhoso. Tem almas morrendo, vão morrer outras. Algumas várias sem Cristo. E nós somos responsáveis por isto. Esté tomou a decisão certa, foi buscar respostas de Deus na oração. Por isso que ela teve a autoridade de dizer: se morrer, morri, se perecer, pereci. Que autoridade maravilhosa. Ela estava em paz, ela orou e Deus falou: pode ir até o rei, eu estou no controle da situação. Fazer as coisas, irmãos, sem oração, não há paz no coração. Fazer as coisas, irmãos, sem a consumação de Deus, não há paz no coração.
Quando a coisa dá errado, você não entende. Se aparentemente der errado, depois que você orou, depois que Deus te direcionou, você fica tranquilo, você fica em paz. Irmãos, vamos para a oração. Vamos nos unir nesse momento. Olhe, o momento é difícil. E nós estamos vendo mais as dificuldades do que o poder de Deus. Vamos ver a glória do Pai. Vamos ver as respostas. O que Deus quer fazer com tudo isso. Vamos nos erguer mais fortes desta crise. Alguns acabam alimentando a crise. Alguns não têm palavras que abençoam, palavras que só rebaixam, só amaldiçoam. Vamos usar palavras de bênçãos nesse momento. Vamos ajudar pessoas. Vamos nos unir. Mardoqueu saiu e juntou um grupo para orar. E Esté pegou as suas servas e foram orar. Depois que oraram, ela foi até o rei. E quando ela chega diante do rei, ela já tinha aquela paz no coração, a paz verdadeira. O rei ergue o cetro e ela percebeu que poderia adentrar. E o rei olha para Esté: minha rainha, o que tu queres? Pode pedir. Quando Deus está no controle, tudo é maravilhoso. Minha rainha, o que tu queres? Pode pedir. Esté era uma mulher sábia. Deus estava no controle. Aqueles 3 dias de oração, Deus encheu o coraçãozinho de Esté. Deus mostrou como ela deveria tomar as atitudes, sem se precipitar. A Esté diz assim: rei, eu queria fazer um banquete lá em casa. E eu queria te convidar. O senhor pode ir? Ele: claro. Agora eu queria fazer mais um pedido. Diga, minha rainha. O senhor pode levar Amã com o Senhor, o seu chanceler? Capítulo 5, irmãos. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esté se vestiu com os trajes reais e se pôs no pátio interior, na casa do rei, defronte do rei. Ela faz o pedido, e no verso de número 3, 5, 3. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esté? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Verso 4. E disse Esté: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Verso 5. Então disse o rei: faze apressar Amã para que se atenda ao desejo de Esté. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esté tinha preparado. No versículo de número 6, o rei pergunta a Esté. Verso de número 6. Disse o rei a Esté, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Esté estava tranquila, o coração de Esté estava em paz. Ela disse: rei, eu queria fazer outro banquete amanhã e queria te convidar novamente com Amã. O senhor vem? E ele disse: venho, sem problema nenhum. O rei já ficou até estranhando: o que está acontecendo? Ela não quer falar. E ela diz: rei, o senhor pode voltar amanhã? Ele disse: posso. Nesse intervalo, a Bíblia diz que naquela noite o rei Assuero não dormiu. E o rei Assuero ficou perturbado. E ele chamou um dos seus servos e pediu que o seu servo lesse as crônicas, os livros. E aí o cronista começou a ler. E lendo aquele material, ele menciona uma conspiração que está no começo do livro de Esté contra o rei Assuero, contra ele. E Mardoqueu o ajudou. E aqueles 2 homens que conspiravam contra o rei Assuero foram pegos e os mataram. Aí Assuero perguntou assim, quando o cronista lá lendo, ele disse: qual foi a recompensa de Mardoqueu? Nenhuma. Eu quero uma recompensa para Mardoqueu. E agora quem ele chama? Amã. E essa recompensa foi maravilhosa. Ele pede para Amã trazer o cavalo, a carruagem do rei, trazer as vestes, vestir Mardoqueu e sair pela cidade puxando o cavalo com Mardoqueu ali, com aquela pompa de rei. Imagina como o feitiço vira contra o feiticeiro. A Amã tinha preparado uma forca para enforcar Mardoqueu. Uma forca de quase 30 metros de altura, para enforcar Mardoqueu. A Amã tinha ódio
é uma coisa ruim na vida do ser humano e na vida do crente também. O ódio destrói. O ódio vai acabar se invertendo contra você, contra aquele que não consegue perdoar aquele que odeia. Naamã pegou e passeou pela cidade. Chega o momento do segundo banquete de Esté. Esté no banquete, Mardoqueu diz assim: Esté, pede, o que tu queres? Ela diz: Senhor, lá no começo do livro diz que ela não manifestou de que nação era ela. Então ele não sabia que ela era judia. Ela diz assim: Senhor, o Senhor fez um decreto para matar o meu povo. O rei deve ter pensado: meu povo? Ela declarou nesse instante que ela era judia. Já estava em risco. O Senhor fez um decreto para matar o meu povo. Se o Senhor matar os judeus, o Senhor tem que matar a mim também. Então eu queria te pedir, Senhor, poupa meu povo. O que os judeus fizeram? Poupa meu primo Mardoqueu. Poupa minha vida. Não mate meu povo. De repente o rei Assuero fita os olhos, Esté, minha rainha, quem fez esse decreto? E no capítulo 7, Esté aponta o dedo e diz: Amã, o seu chanceler. O rei fica furioso. Capítulo 7, verso 3 diz assim: vamos ler alguns versos. Então respondeu a rainha Esté e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque, verso 4, fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem e matarem, e aniquilarem de vez, se ainda por servos e por servas nos vendesses, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Verso 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? Verso 6. E disse Esté: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Sabe o que aconteceu nesse momento? O rei Assuero saiu furioso. E Amã correu para os pés de Esté. E ele diz: rainha, me ajude. Só você pode me salvar da morte. Assuero vai me matar. De repente, o texto bíblico diz que Assuero volta. E quando Assuero volta, vê Amã debruçado sobre os pés da rainha Esté. E ele olha e diz: você já se levantou contra mim e agora você vai tentar iludir a minha esposa. Quem é você, Assuero? E ele chama os homens ali em volta. O versículo de número 8. Olha só. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o rei em que estava Esté. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar minha rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizeste para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. O feitiço volta contra o feiticeiro. A forca que Amã preparou para Mardoqueu, agora lá estava Amã com seus pezinhos pendurados, morrendo. Não deseje o mal aos outros. Você é crente. Deseje o bem. Mesmo que te fizeram mal, deseje o bem. Mesmo sem conhecer a outra pessoa, deseje o bem. E assim Deus vai nos abençoar mais ainda. Não deseje o mal. Isso vai atrapalhar a tua vida. Amã era um homem ruim. Feitiço virou contra o feiticeiro. Morreu. Da mesma maneira que ele queria matar Mardoqueu, enforcado. Daqui para frente,
Rainha Esté pediu, falou: Rei Assuero, o decreto já foi enviado. Correram, chamaram os homens e saíram de cidade em cidade, derrubando o decreto. E os judeus festejaram. Existe a festa de Purim. A festa de Purim é a comemoração. Nessa festa, os judeus costumam ler o livro de Esté. Esta mulher que teve coragem de ir por uma causa de uma nação. E nós, às vezes, não temos coragem de ir nem na nossa família. Essa mulher que teve coragem de dizer: se perecer, pereci. Essa mulher que começou da maneira correta, foi orar. Perguntar a Deus como fazer, como agir. É assim que precisamos. Olha, em tempo de crise, o socorro vem do Senhor. Todos iam morrer, era difícil a situação. Deus reverteu o quadro. Amã que morreu. Mardoqueu tornou-se, irmãos, o chanceler do rei. Mardoqueu agora era a pessoa mais importante. E olhe, Esté não salvou só a nação de Israel. Esté, ela salvou as pessoas da qual nasceria o nosso Salvador Jesus Cristo. Esté, com confiança no poder de Deus, com a ação de Deus, agiu e salvou a nação, que trouxe salvação, o Redentor, o Salvador, o Libertador a nós hoje, 2000 anos depois. Perdão, 2000 anos de Cristo para cá. Nós estávamos num período em torno de 500 a.C. 30 anos depois, irmãos, Neemias estava reconstruindo os muros. Imagina, de quem? Confiando em Esté, que lá atrás, irmãos, conseguiu libertar o povo judeu. Os dias estão passando. A crise está aí. Irmãos, não podemos ficar parados diante da crise. Precisamos trabalhar em oração, em leitura, ver o que vamos fazer depois que o coronavírus for embora. Saiba que ele não vai embora mais, ele vai ficar aí agora, vai conviver com a sociedade. Ele não vai embora mais. É um vírus. Ele vai ficar. Vamos pedir a Deus que consigam criar a vacina? Pronto, mas ele vai continuar aí na sociedade. Ele já existia há tempos. Ele veio de uma mutação mais forte agora. Mas o que vamos fazer depois do corona? Será que nós vamos ser igual a Esther, irmãos, ter uma história, um registro marcado? Será que nossa vida, irmãos, a igreja da qual eu sou membro, trabalha de tal maneira que nós marcamos a história? Ou nós não fizemos isso? A obra missionária está aí, aguardando servos para trabalhar. Se você tem um chamado, se Deus não te chamou ainda, Deus quer te usar. Se você já tem um chamado, deixa Deus te usar. Meu querido colega pastor, obreiro, missionário, que está aí ouvindo, líder, nós precisamos confiar mais no Senhor. Se morrer, morri. Começar com o princípio, a oração. Olhe, Mardoqueu foi direto. Esté, pense bem, por que você chegou aqui nesse momento, Esté? Deus tem alguma coisa na sua vida, porque se não for através de você, o socorro virá de algum outro lugar. Mas Deus colocou Esther naquele momento. Era Esther que Deus queria usar. Deus te colocou nesse momento, 2020, porque Deus quer te usar. Deus te permitiu nesse momento de crise de coronavírus, porque Deus quer te usar. Agora enxergue, escute o que Deus tem para você. Não pare, não desista, vamos avançar, vamos seguir em frente. Deus tem algo maravilhoso. Esther entrou para a história. Que você, meu querido irmão que está ouvindo, você entre para a história e que o nome de Deus seja glorificado. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado por mais esta palavra. Ajuda-nos a engrandecer o teu nome, mesmo neste momento de crise. Eu te peço por todos que estão assistindo e ouvindo esta mensagem. Eu te peço por todo o rebanho, Deus. Eu te peço pelos missionários nesse instante, ó Pai, que foram detectados, corona, Deus deu teste positivo. Cuida de cada um deles, ó Pai. Ó Deus, mostra a todos o teu poder mais uma vez. Mesmo nesse ano 2020, o Senhor pode, acima de qualquer coisa. Ajuda, ó Pai. E livra aqueles que não foram infectados. Aqueles que já foram, ó Deus, e já criaram anticorpos. Que, ó Deus, venham ajudar outros. Eu te oro, agradecido, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.